Boa tarde, pessoal. O assunto de hoje é nomenclatura e notações dentais. São as terminologias utilizadas para comunicação entre cirurgiões dentistas, estudantes de odontologia e técnicos de laboratório que atuam na área odontológica. Para isso, nós precisamos conhecer os dentes e como eles estão dispostos, né, na nossa maxila e na nossa mandíbula, que são os ossos onde esses dentes se encontram implantados. Então, na dentição decídua, que são os dentes das crianças, nós temos 20 dentes, 10 superiores e 10 inferiores. Na dentição permanente, que são os dentes do adulto, nós temos 16 dentes superiores e 16 dentes inferiores. Existe uma outra dentição, chamada dentição mista, que é o momento onde inicia a troca da dentição decídua pelos dentes permanentes, mas ela não vai ser abordada nessa aula. Para que facilite o entendimento, esses arcos são estendidos, né? Eles são colocados, os dentes são colocados enfileirados um ao lado do outro, e também utilizamos esse plano sagital mediano, que divide o indivíduo em dois hemisférios iguais, para que a gente possa se orientar de maneira adequada, utilizando para isso o lado do paciente. Então, nós vamos sempre nos referir ao lado desse paciente. Com isso, né, com essa secção do paciente em dois hemisférios iguais, vai haver a formação dos chamados hemiarcos. Por exemplo, no arco superior, quando a gente tem essa secção, né, e ele é transformado em hemiarco, nós vamos apenas observar os dentes de um dos lados desse paciente. No caso aqui em destaque, nós temos o lado esquerdo do paciente, mostrando tanto os dentes superiores quanto os inferiores, divididos por essa linha verde, que é caracterizada pelo chamado plano oclusal, que vai dividir em dentes superiores e inferiores. Os dentes permanentes, nós vamos ter em cada um dos hemiarcos 8 dentes permanentes. Para que a gente possa nos comunicar de maneira adequada, nós temos que conhecer os grupos que esses dentes pertencem e que nome esse dente recebe. Então, nós temos aqui, partindo do plano sagital mediano, aquela linha que secciona o paciente em dois hemisférios, nós vamos numerar de 1 a 8. O primeiro dente vai ser o incisivo central, o segundo, o incisivo lateral, porque eles têm um formato bem semelhante. O terceiro é o canino, nós já temos a projeção da cúspide, que é essa ponta. Depois nós temos dois dentes de um mesmo grupo, que seriam os pré-molares, chamados dessa forma, de primeiro pré-molar, segundo pré-molar. E o último grupo, onde nós vamos ter 3 dentes, que são dentes com uma coroa bem ampla, onde os alimentos vão ser triturados nos estágios finais da mastigação, são chamados molares. Nós temos um primeiro molar, segundo molar e o terceiro molar. Isso na dentição permanente. Na dentição decídua, nós temos em cada hemiarco 5 dentes. Então, nós temos 2 incisivos, o incisivo central, o incisivo lateral. Após os incisivos, nós vamos ter o aparecimento do canino, assim como na dentição permanente. E após eles, nós não temos o aparecimento dos pré-molares. Então, na dentição decídua, os dentes de leite, nós não vamos ter os pré-molares presentes. Apenas primeiro molar e segundo molar decíduos. Eles têm uma anatomia própria. Também isso vai ser abordado em outro momento. Ok? Existem 2 fórmulas principais que são mais utilizadas, seriam elas, a fórmula dental de Palmer e o sistema internacional numérico. Na fórmula dental de Palmer, nós podemos ter a utilização de algarismos arábicos para dentes permanentes e algarismos romanos para dentes decíduos. Como vocês viram nas imagens anteriores, os dentes decíduos estavam numerados com algarismos romanos. No sistema internacional, é uma fórmula numérica de 2 dígitos e que eu vou explicar para vocês nos próximos slides. Então, vamos à fórmula dental de Palmer. Na fórmula dental de Palmer, nós podemos ter
a fórmula dental de Palmer completa ou simplificada. Nesses casos aqui, nós temos a fórmula dental de Palmer completa. Não necessariamente eu tenho que ter o desenho desses dentes. Geralmente esses desenhos aparecem em formulários padronizados de clínicas radiológicas, para que a gente possa fazer então a marcação do dente que você tem interesse na realização daquele exame, ok? Então, em muitos casos, nessas clínicas radiológicas, você vai ter também o desenho do dente, mas isso não é necessário, tá? Não é uma regra, apenas a numeração. Então, essa numeração parte sempre do plano sagital mediano, que é essa linha que divide o paciente em 2 hemisférios, numerando os dentes de 1 a 8 a partir desse plano sagital mediano. Então, no hemiarco superior esquerdo, nós temos o 1 vai ser sempre o incisivo central, 2 lateral, 3 canino, 4 primeiro premolar, 5 segundo premolar, 6 primeiro molar, 7 segundo molar e 8 terceiro molar. Isso na dentição permanente, inteirando os 32 dentes. Na dentição decídua, a fórmula dental de Palmer utiliza algarismos romanos para identificar esses dentes. Então nós temos, partindo do plano sagital mediano, em cada um desses hemiarcos, o número 1 vai ser o incisivo central, o 2 o incisivo lateral, 3 canino, 4 primeiro molar, 5 segundo molar. Nós não temos na dentição decídua pré-molares nem terceiro molar. Então, utilizando imagens de dentes, essa seria a fórmula dental de Palmer completa, né? Identificando o arco superior e arco inferior, dividido por essa linha verde que corresponde ao plano oclusal, e a linha azul, que seria o plano sagital mediano, dividindo o nosso paciente em 2 hemisférios. Lembrando que é sempre o lado do paciente. Então aqui nós temos também a identificação de esquerdo e direito, ok? De acordo com o paciente, como se o paciente estivesse olhando para você nesse momento. Na fórmula dental de Palmer simplificada, nós vamos utilizar apenas essa representação gráfica referente ao quadrante em que o dente está posicionado, ou seja, apenas esse dente me interessa. Se eu fizer um encaminhamento para um colega realizar algum procedimento nesse dente, por exemplo, a remoção cirúrgica desse dente, eu estou solicitando ao colega que faça a remoção do dente número 8, que é um terceiro molar, do hemiarco, no caso, superior direito do meu paciente. O sistema internacional numérico é composto por 2 algarismos. O primeiro corresponde ao quadrante e o segundo algarismo corresponde ao dente. Os quadrantes são numerados de 1 a 4 para dentes permanentes, partindo do hemiarco superior direito em sentido horário. O número do quadrante nos diz também se os dentes são permanentes ou decíduos. No caso, para dentes permanentes, esses quadrantes são numerados de 1 a 4. Para dentes decíduos, a numeração do quadrante vai ser modificada, vai ser numerada de 5 a 8. Okay? Os números na dentição permanente são referentes aos dentes, esses números sobre essa linha. Então, nós temos a mesma numeração que vocês viram anteriormente. O número 1 vai ser sempre incisivo central, 2 lateral, 3 canino, 4 primeiro pré, 5 segundo pré, 6 primeiro molar, 7 segundo molar e 8 terceiro molar, permanentes. Para simplificar, o que eu costumo fazer? Eu faço um quadrado para identificar o primeiro número da fórmula, que seria o número do quadrante, e um círculo para identificar o número do dente em questão. Isso apenas para estudo, tá? Para guardar como é formado esse número relativo ao dente. Então, nós vamos utilizar inicialmente o número do quadrante e adicionar o número do dente logo em frente, logo em seguida, formando um número de 2 dígitos que vai equivaler sempre a um dente. Não preciso de representação gráfica. O primeiro número, que é o número do quadrante, vai nos dizer se o dente é superior ou inferior, direito ou esquerdo, permanente ou decíduo. E o segundo número é apenas o número do dente.
Então aqui nós temos dois exemplos, quadrante número 1 e o dente número 1. Então vai ser o incisivo central superior direito permanente, é o dente de número 11. O dente 33 é o dente do terceiro quadrante e é o dente de número 3, canino inferior esquerdo permanente. Nesse slide, estou mostrando para vocês o número pelo sistema internacional de cada um dos dentes em sua posição anatômica. Então, esse primeiro número que está em vermelho vai ser sempre o número do quadrante, então é como se tivesse um 1 nessa região do hemiarco superior direito, número 2 nessa região do hemiarco superior esquerdo, e assim sucessivamente, identificando cada um dos dentes com o número de 2 dígitos do sistema internacional. Não preciso da representação gráfica, mais uma vez eu chamo atenção para isso. Já para dentes descidos, como eu falei anteriormente, os quadrantes vão ser numerados de 5 a 8, partindo exatamente do mesmo hemiarco superior direito em sentido horário. E os dentes, nesse momento, são numerados de 1 a 5. Notem que o dente 4 e o dente 5, nesse caso, serão molares descidos, porque nós não temos pré-molares na dentição descido. Não usamos mais algarismos romanos. Aquele exemplo que eu usei para permanentes, vou usar novamente para descidos, né? Uma fórmula que vai ajudar a guardar como funciona esse sistema internacional. O primeiro número vai nos dizer se esse dente é superior ou inferior, direito, esquerdo, permanente ou descido, porque é o número do quadrante que traz essas informações. E o segundo número é apenas o número relativo ao dente, que no caso na dentição descida, o número 3 também é canino. Então, o dente de número 53 vai ser um canino superior direito descido. Lembrar sempre de colocar, né, descido ou permanente, para que não haja nenhum tipo de confusão. Dente número 75 é o segundo molar inferior esquerdo descido. Aqui os dentes descidos, todos posicionados, né? Como eu falei para vocês, para facilitar o estudo, as faces vestibulares desses dentes estão voltadas para nós nesse momento e apresentando a numeração pelo sistema internacional de cada um desses dentes. Ok? Então, é bem simples, é uma coisa que muitas pessoas às vezes se confundem, né, por conta da fórmula dental de Palmer ser um pouco diferente do sistema internacional, mas nós temos que conhecer essas duas maneiras de se orientar. Então, um abraço para todos. Quem gostou do vídeo, deixa um like,